sobre a amiga do Lulinha, né? Olha só, a Roberta Luxinger, que é citada como elo entre Lulinha e o careca do INSS, está desesperada, gente. A lobista exigiu, perdão, a proteção dela e avisou que não vai cair sozinha, tá? Segundo o emissário, ela não aceita ser abandonada agora, nessa altura do campeonato. Então ela já demonstrou, né, que, enfim, ela recebeu dinheiro desviado de aposentados, atuou como operadora do filho do Lulinha, enfim, que está lá na Espanha, como o Maurício falou, né? Cadê esse homem? Não está aqui, enfim. Enfim, ele nega, mas ela não vai negar, não. Pelo visto, ela vai entregar todo esse esquema aí, Pedro. Qual que é a sua análise rápida aí para a gente finalizar até as pautas de hoje? A Roberta Luxinger e a Daniela Fonteles, ambas eram operadoras financeiras do Lulinha. Eram aqueles braços, né, digamos, políticos, né, do Lulinha, embora ele não seja, de forma objetiva, uma figura política, né, filho do presidente da República, mas elas eram e ainda são as operadoras financeiras do Lula, né? Todas essas figuras que movimentam muito dinheiro têm os seus operadores financeiros para que aquele dinheiro, de forma legal, ilícita, né, consiga adentrar nas contas ou nas empresas, né, desse agente corrupto, né? E era exatamente esse papel que a Roberta Luxinger, que é a que engloba nesse tópico, fazia. Ela movimentou, ela recebeu mais de 10 milhões de reais, no mínimo 10 milhões de reais do careca do INSS. Além disso, outras provas que se tornaram públicas. Ela diz para o careca do INSS, por favor, apaga todas as mensagens, apaga tudo do seu celular, porque o Lulinha já passou por isso e explicou para a gente o que nós temos que fazer. Ou seja, é uma capivara extensa, né? O fruto nunca cai longe do pé da árvore, né? O pai é um bandido criminoso, o maior bandido da história da nossa república. O filho, óbvio, não seria diferente, né? Uma pessoa que nunca produziu um alfinete na vida. Antes do pai dele adentrar na vida pública, era um jovem absolutamente ineficiente e fracassado, né? Antes do pai dele lograr sucesso na política. O Lulinha nunca deu certo em nada na vida, assim como o Luiz Cláudio e todos os outros filhos do Lula nunca deram certo absolutamente nada, só conseguiram evoluir o seu patrimônio financeiro através de lobby político e de práticas pouquíssimo republicanas, que a gente pode dizer de forma objetiva que se trata de corrupção, porque o Lulinha recebeu esse dinheiro, né? A Roberta Luxinger era a operadora financeira, né? E Portugal era utilizado como um país no qual, de toda maneira, e o Lulinha e o careca do INSS conseguiam, né, transformar esse dinheiro em algo limpo, né, adentrar dentro do patrimônio financeiro do Lulinha. As idas para Portugal não eram por acaso. Portugal era um ponto estratégico, né, que em breve acredito que saberemos o motivo no qual o Lulinha se fazia valer para conseguir colocar todo esse patrimônio debaixo do seu braço. Por essa razão, até que a CPMI do INSS pediu lá naquele momento a quebra de sigilo da lista de passageiros, né, numa viagem no qual foi levantado pela oposição que o Lulinha viajou junto com o careca do INSS, né, em classe executiva para Portugal, e foi daí que tudo começou, né, a partir daí que quebra de sigilos financeiros foram quebrados, primeiro da Roberta, agora essa figura do Lulinha, aí de forma absolutamente inconstitucional. O Flávio Dino, né, ele derruba uma decisão de uma CPI, né, derrubando uma decisão de quebra de sigilo, assim como absolutamente inconstitucional o presidente Bolsonaro também deu graça para Daniel Silveira e o Supremo derrubou, né, assim como a MP 303, né, que o Congresso, através de mais de 300 deputados, decidiu derrubar aquela decisão, todo o poder manda do povo que os exerce através dos seus representantes eleitos, artigo 1º da Constituição, não vem sendo respeitado pelos ministros da Suprema Corte, que agora, via decisão monocrática, eles conseguem derrubar qualquer decisão da Casa Legislativa, que é aquela que deve legislar, e conseguem, basicamente, atuar como advogados, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo ali um braço político do Lula dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas entenda, o Flávio Dino, ele faz isso, ele derruba essa decisão da quebra de sigilo, porque ele alega que as decisões de quebra de sigilo têm que ser tomadas individualmente e não de forma coletiva, como outros sigilos foram quebrados junto com o Lulinha, absolutamente, e segundo o Flávio Dino, essa decisão deve ser derrubada por esse motivo. Ou seja, o que o Flávio Dino quer nada mais é do que ganhar tempo para que os articuladores do Lula e o próprio Lula consigam
né, mudar a opinião ali de membros dessa CPI para que numa nova votação sobre quebra de sigilo ele consiga mudar a decisão e aí, partindo da própria Casa Legislativa, através da CPI, a quebra de sigilo do Lulinha não seja deferida. Ou seja, o que o Flávio Dino fez, na realidade, foi tentar ganhar tempo para que o Lula consiga articular e que o seu filho não tenha o sigilo financeiro quebrado.